Olá pessoal, então nós fizemos algumas revisões aí da parte básica de orientação a objetos, de linguagem de programação 1 e agora nós vamos tratar de classes abstratas e na próxima aula nós trataremos de interfaces. Esses são conceitos um pouco mais avançados dentro de orientação a objetos, mas eles ainda são conceitos essenciais. Então, nesta e na próxima aula nós estaremos fechando os conceitos essenciais de orientação a objetos. Ok? Então, começando aqui com classe abstrata, qual que é o problema existente que a classe abstrata visa resolver? Veja esse nosso diagrama, tá? É um diagrama de classes simplificado. Tá? Nós temos aqui uma classe mãe chamada forma. Aí essa classe mãe, ela tem duas classes que estão estendendo, né? Duas classes especializadas, que é a forma bidimensional, que tem altura e largura. E nós temos aqui a forma tridimensional, que teria altura, largura e profundidade, né? Então, e aí, para cada uma dessas classes, nós temos outras classes filhas que especializam melhor de qual forma que estamos falando. Então, aqui em forma bidimensional, nós temos uma especialização mais específica ainda, que é o círculo, né? Nós temos outra que é o quadrado, outra que é o triângulo. Aqui em tridimensional, nós temos, como exemplo, esfera, cubo e tetraedro. Ok? E aí, a gente pode observar que as classes que estão no topo da hierarquia, em algumas situações, elas podem ser muito gerais. Tá? Veja só essa classe forma. Né? O que é uma forma? Como se desenha? Como se calcula a área? Tem volume? Supondo que nós temos uma classe lá no nosso programa chamada forma, é uma classe muito abstrata. Né? Como que a gente vai calcular a área desta forma? Eu não sei se é uma forma bidimensional ou se é uma forma tridimensional. Tá? Eu não sei se é uma forma regular, como um quadrado, um triângulo, um círculo, ou se é uma forma totalmente irregular, como, por exemplo, sei lá, uma nuvem, né? Algo assim. Então, assim, seria difícil concretizar essa classe, né? Criar essa classe e especificar seus atributos e seus métodos de uma forma adequada, já que ela é tão genérica. Né? Essa forma ela pode ser de diversos tipos, muito diferentes uns dos outros, a ponto de eu não conseguir concretizar essa forma, não ser viável. Tá? Tem volume? Não sei. Né? Se for uma forma tridimensional, vai ter. Se for uma forma bidimensional, um quadrado, um círculo, ele não tem volume, né? Porque é uma forma bidimensional. O volume ele vai ocorrer nas formas tridimensionais. Então, a gente já viu herança, né? Vocês já estudaram herança e vocês compreendem essa hierarquia. Porém, o que eu acredito que vocês ainda não tenham visto é que, em algumas situações, nós podemos especificar uma classe mãe, uma classe base, que não possa ser concretizada. Por quê? Porque ela é muito abstrata. Ela serve apenas para servir de base para outros elementos aqui da nossa árvore. Né? Mas ainda assim, ela é muito abstrata. Ela não pode ter instâncias. Tá? E é nessa situação que nós vamos definir uma classe como abstrata. Ok? O que é uma classe abstrata? É uma classe que funciona como um molde para a construção de classes concretas. Então, nós vamos usar ela apenas como molde, como base. Tá? Uma classe concreta pode ser instanciada. Já a classe abstrata, que é o que nós vamos tratar aqui, é uma classe que não pode ser instanciada. Ela pode ser estendida. É para isso que ela vai ser útil, mas ela não pode ter instâncias. Como que nós declaramos uma classe abstrata? Nós vamos utilizar aqui a palavra abstract, ok? Então, nós vamos colocar lá public abstract class. Bom, depois nós vamos para o código, tá? E aí nós vamos ver isso de forma mais específica. Mas classes abstratas
podem prover o comportamento de alguns métodos, tá? E especificar apenas a interface de outros. Então nós vamos ver que quando nós criamos uma classe abstrata, nós podemos sim definir alguns métodos já. Algum método que possa ser construído ali, nós podemos já definir que vai ser útil para as classes filhas. Tá? Mas nós também podemos definir alguns métodos abstratos, onde a ideia vai ser basicamente definir que aquela classe ela tem um determinado método, mas que esse método deverá ser implementado na classe filha. Ok? A classe abstrata serve para definir interfaces e prover algumas implementações comuns. Basicamente, o que nós temos aqui explicado no primeiro item também. Suas subclasses devem implementar os métodos abstratos ou declararem-se também como abstratas. Então, eu tenho lá uma classe abstrata forma que possui um determinado método também abstrato. Esse método abstrato ele deverá ser implementado na classe filha, a não ser que a classe filha também seja abstrata. Ok? Não se preocupem, nós vamos ver tudo isso no desenvolvimento de um programinha. Vamos lá? Então vejam só um exemplo aqui, né? Suponha que você tenha aí um software, você esteja construindo um software de desenho, né? Como por exemplo, não sei se alguém aqui já utilizou, o Adobe Illustrator ou o CorelDRAW, né? Esses softwares que nos permitem fazer desenhos, principalmente desenhos vetoriais, né? Acho que fica mais próximo do que nós estamos tratando aqui, né? Então imagine desenhos vetoriais. Então nós temos vários tipos de formas diferentes, tá? Aqui nós temos, por exemplo, um quadrado, um círculo, um triângulo retângulo, tá? Um retângulo, um cubo. Aqui vejam que o cubo ele é tridimensional. Então, enquanto todos esses outros são bidimensionais, o cubo é tridimensional. E aqui nós temos uma forma que é irregular, né? Então, todas essas diferentes formas, elas compartilham algumas características, tá? Mas tem muitas características que são próprias, ok? Então, o cubo, ele tem volume, enquanto os demais objetos aqui não têm. Todos os elementos aqui, eles podem ter sua área calculada, né? Até mesmo o nosso cubo pode ter a área calculada, mas aqui talvez o nome mais apropriado seria superfície em vez de área, tá? Em muitas situações, área e superfície vai ser tratado como a mesma coisa, mas como nós estamos falando de um objeto tridimensional, o uso do nome superfície talvez seja mais adequado, ok? E aí, para a gente calcular a área de cada um desses elementos, nós vamos usar uma fórmula diferente. Para calcular a área de um quadrado, nós basicamente vamos multiplicar lado, né, por lado vezes lado. Já para calcular a área de um círculo, nós vamos ter que utilizar aquela fórmula, que é π vezes raio ao quadrado, né? Para calcular a área de um triângulo retângulo, nós vamos ter que multiplicar um determinado lado pelo outro lado e dividir por 2. Ok? Então cada um tem sua forma de calcular. Já nessa forma irregular, nós vamos ter que utilizar uma fórmula bem mais complexa. Nós não vamos nem chegar a tratar aqui, né? Mas com certeza seria uma fórmula muito mais complexa do que nós temos aqui. Certo? E aí, tudo isso, né, todos esses elementos são formas. Mas é difícil eu criar uma classe mãe chamada forma que possa ser concretizada. Tá? Suponha que lá no seu software você possibilite a criação de uma forma sem especificar nada disso. Ok? Certo. E como que seria essa forma? Como que ela seria concretizada? Né? É algo muito abstrato. Então, nessa situação, é adequado definir forma como uma classe abstrata. Então, eu criei aqui esse diagrama de classes, ok? E meu objetivo com ele eu tenho dois objetivos com ele, né? Um deles é mostrar como que nós colocamos no diagrama de classe, nós especificamos que algo é abstrato. Observem que os nomes aqui dessas classes de baixo, das classes filhas,
ele não está em itálico, tá? Então está normal. Enquanto aqui a minha classe forma está com o nome itálico. Quando vocês verem isso em um diagrama de classes, vocês já sabem que esta classe ela será abstrata, porque o nome está em itálico. É uma forma de informar, né, para o programador que essas classes serão abstratas. Aqui nessa situação que nós vamos trabalhar, a nossa forma dimensional, forma bidimensional, também será uma classe abstrata. Poderia ser concreta? Bom, poderia, mas por algumas questões eu resolvi colocar ela como abstrata. Vejam que a nossa forma bidimensional, ela vai ter aqui cor da borda, vai ter espessura da borda, tá? Vai ter alguns métodos aqui que serão concretos, ou seja, nós vamos implementar esses métodos aqui na própria forma bidimensional, porém tem dois métodos aqui que estão em itálico também, tá? Que é o getArea e o getPerímetro. Por quê? Eles estão como abstratos? Porque isso daqui vai depender de qual forma bidimensional que estamos tratando, né? Se nós estivermos tratando de um quadrado, nós utilizaremos uma forma para calcular a área. Se nós estivermos tratando de um círculo, nós utilizaremos uma outra fórmula, né? Então, definimos aqui também como abstrato. Isso obriga que as classes filhas implementem esses métodos. Então, como a classe quadrado e a classe círculo serão classes concretas, tá? Eles precisam implementar esses métodos que foram especificados na classe mãe. Então aqui nós temos os mesmos getArea e getPerímetro, só que sem estar em itálico, ok? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu Eclipse. Na verdade ele já está aberto, né? Eu vou criar um projeto aqui. New Project, tá? Java Project. Eu vou chamar ele de App Geometria, ok? Vou em Next. Não vou criar aqui o módulo Info e Finish, ok? Agora, tá, nós temos aqui o projeto criado, não tem nada ainda. Eu vou adicionar alguns pacotes para organizar o projeto. Recomendo que vocês façam o mesmo. Tá? Então, vou criar aqui um pacote, eu vou colocar br.edu.ifms.appgeometria.formas. Tá? Esse daqui será o pacote onde nós criaremos as nossas classes referente a formas. Finish. Vou criar um outro pacote que nós não vamos usar neste momento, mas mais para o final da aula nós faremos uso, que vai ser o appgeometria.programa, que vai ser onde nós criaremos a nossa classe com o método main para fazer os testes, tá? Para executarmos aí alguns comandos aplicando essas formas que nós criaremos. Tá? Então, vou começar criando a nossa classe mãe, que era a classe forma. Finish. E aí, para definir que essa classe será abstrata, eu vou colocar aqui abstract, ok? Bom, a partir disso, né, depois nós vamos ver que essa classe não pode ser instanciada, mas nós já podemos especificar aqui um atributo que todas as formas poderão ter, né? Todas as formas terão, na verdade, que é uma cor. Né? Imagine um software de desenho, como eu havia comentado, essas formas terão alguma cor, senão, né, não teremos como observá-las. E nós vamos criar aqui os métodos para obter ou alterar essa cor. Então, para não ter que digitar esse código, eu vou vir aqui em Source,
generate getters e setters, tá? E generate. Isso pode agilizar a nossa aula. Então, basicamente, cria um get e um set para a cor. Bom, eu poderia criar aqui mais algumas coisas, mas vamos deixar bem básico. Tá? Nós poderíamos obrigar as classes filhas aqui a ter uma fórmula, né? A ter um método para obter a área. Como, por exemplo, nós poderíamos chamar de get área, né? Mas, como nós não temos como saber como vai ser o cálculo aqui de área para a forma, porque nós não conhecemos a forma ainda, esse método precisaria ser abstrato. Como que nós fazemos isso? Em vez de colocarmos um corpo para o método, abrindo e fechando as chaves, nós paramos aqui com um ponto e vírgula e declaramos como abstract. Ok? Agora nós fizemos o que está especificado, aqui. Tá? Nós definimos aqui um get e um set. Porém, como eu quero chamar de superfície quando se tratar de formas tridimensionais, eu não vou colocar aqui no nosso forma. Tá? Eu vou colocar no nosso forma bidimensional que eu vou criar agora. Então, vamos criar aqui uma nova classe, forma bidimensional. Vamos criar já a tridimensional também. Forma tridimensional. Ok? Ambas vão estender forma. Ok? Mas aqui na nossa forma bidimensional, eu quero especificar aqui esse método abstrato. Ok? Vejam que ele já está acusando um determinado erro aqui, porque eu não posso ter um método abstrato em uma classe que não é abstrata. Ok? Mas nós queremos que a forma bidimensional seja abstrata. Então, abstract class forma bidimensional. E aí, a nossa forma tridimensional, eu também vou colocar como abstrata. E vamos colocar aqui um get, mais um get superfície. Superfície. Ok. Esse forma tridimensional eu vou fechar, porque nós não precisaremos utilizar. Foi mais para mostrar que existem diferentes especializações para a forma. Tá? E aí nós vamos trabalhar agora dentro de forma bidimensional. Observem, então, que a nossa forma ela é abstrata e está servindo apenas já para dar essa característica comum de qualquer forma que nosso software for ter, que é cor. Tá? Enquanto isso, forma bidimensional herda as características e métodos de forma. Porém, nós vamos especificar mais algumas coisas aqui. Mas antes de tudo, eu vou criar uma nova classe aqui no pacote programa. Tá? Vamos chamar aqui de programa mesmo. E eu vou pedir para ele incluir o método main. Ok? Então, vejam só. Dentro do outro pacote eu criei aqui programa. E para que eu criei isso? Para mostrar para vocês o que nós podemos e o que nós não podemos fazer com classes abstratas. Então, vejam só. Forma, vamos chamar de forma mesmo? Ele está acusando o erro porque eu não importei forma. Ok? E observem que não dá erro. Tá? Ele não está acusando nenhum erro agora que eu fiz a importação. Então, forma, mesmo sendo abstrata, eu posso declarar. Tá? Eu posso declarar um objeto aqui como sendo do tipo forma, mas eu não posso concretizar. Tá? Eu não posso fazer uma instanciação aqui.
Vejam só. Tentei fazer a instanciação, agora ele está acusando erro. E aqui a única mensagem que ele me deu é que ele não pode instanciar o tipo forma, né? Mas isso acontece justamente porque forma é abstrato. Se forma não fosse abstrato, nós não teríamos erro aqui. Tá? Ele deixaria o instanciar sem problemas. Mas, adicionando aqui a palavra-chave abstract, né, nós não podemos, ninguém pode fazer a instanciação dessa classe forma, porque é uma classe abstrata. O mesmo vai acontecer com forma bidimensional. Né? Se a gente tentar colocar aqui forma bidimensional, ele fez a nova importação aqui de forma automática. Tá? Ele acabou incluindo aqui um código para que eu pudesse concretizar essa classe, mas vejam que ele não me permite instanciar forma do jeito convencional, ok? Porque forma bidimensional também é abstrato. Vamos prosseguir com a implementação. Vejam que forma bidimensional até agora só tem esse método abstrato getArea, tá? Mas, conforme consta aqui no nosso diagrama, nós teremos mais algumas coisas aqui dentro de forma bidimensional. Vamos, então, colocar cor da borda e espessura da borda. Tá? Ambos os atributos terão gets e sets. Então, vamos lá. Vou declarar aqui como private, cor da borda. E vamos colocar aqui também, dessa vez como double, espessura da borda. Ok? Então vejam que são atributos também concretos, tá? Eles existem, porém, eles serão úteis nas classes filhas, já que a nossa forma bidimensional não pode ser instanciada. Então, eu vou aqui inserir os getters e setters. Ok, ele já gera para mim. Pessoal, nós não devemos, né, no desenvolvimento de um software real, sempre adicionar get e set para tudo. Tá? Nós temos que observar quais atributos devem ter, né, quais métodos de acesso. E também nos sets, geralmente, nós temos que ter algumas validações. Ok? Mas aqui, como nosso objetivo nós não estamos nos preocupando especificamente com isso, então eu apenas estou colocando get e set para tudo. Mas desenvolvimento real não deve ser trabalhado dessa forma. Então, nós temos os get e sets. O que mais que nós precisamos? Nós vamos ter que especificar alguns construtores aqui. Né? E além disso, eu vou colocar alguns métodos, um toString e o getPerímetro. Tá? Vamos começar pelos construtores. Public forma bidimensional. Ok? Pessoal, o nosso construtor, né? Nós podemos ter o construtor em uma classe abstrata? Podemos. Tá? Mesmo que nós, como eu disse, nós não podemos instanciar uma classe abstrata. Mas nós podemos especificar construtores. Para quê? Para serem utilizados nos construtores das classes filhas. Então, lá no construtor da classe filha, eu vou poder fazer chamada deste construtor. Evitando assim, né, que nós precisemos reescrever código. Então eu especifico aqui alguns comportamentos e aí isso poderá ser reutilizado sempre. Tá? Qual comportamento que eu vou querer especificar? A definição aqui desses elementos. Né? Então vamos lá, nós teremos duas situações. A situação onde esse construtor vai ser chamado sem passar nenhum argumento, e a situação onde será passado o argumento cor borda
e a espessura da borda, ok? Então vamos lá. Se o construtor receber estes argumentos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui diz ponto. Vejam que nós não conseguimos atribuir a cor diretamente para a nossa forma bidimensional, tá? Opa, cor da borda conseguimos, né? Mas cor em si nós não conseguimos, ok? Mas espera aí, forma bidimensional herda de forma. Forma tem cor. Por que nós não conseguimos definir a cor diretamente? Bom, porque cor está na classe forma e está definido como privado. Então, apenas aqui dentro de forma que esse atributo vai poder ser acessado, tá? Então, nós não conseguimos acessar daqui. Neste caso, nós podemos utilizar aqui o set cor e aí nós passamos essa cor. Tudo bem? Porque aqui em forma nós temos o set cor, que é público. Então, definimos a cor aqui. Agora os demais, cor da borda, nós podemos fazer a atribuição de forma direta. Espessura da borda. Ok. Então, se o construtor receber esses dados, nós já vamos lá e atribuímos. Caso contrário, se o construtor não receber nada, aí o nosso programa ele iria criar um elemento sem cor e provavelmente invisível, né? Porque se nós não atribuirmos nenhuma cor, nenhuma borda, o usuário vai criar lá um retângulo, né? Imaginem aqui, né, como exemplo, o usuário quer criar um círculo. Aí aparece um círculo, ele cria um círculo só que branco e sem borda, né? Não seria muito lógico, o usuário ia ficar procurando o elemento que ele está criando, tá? Então vamos fazer o seguinte, se não for especificado nenhuma cor, vamos colocar aqui cor branca, cor da borda preto e espessura, né? Vamos supor que nós vamos trabalhar todas as unidades de medida aqui em centímetro. Vamos colocar a espessura de 0,1 centímetro, tá? Que seria basicamente 1 milímetro de espessura. Bom, então especifiquei aqui um construtor que nós não vamos conseguir utilizar de forma direta, tá? Mas as classes filhas poderiam fazer uso. Ok. Além disso, eu vou criar aqui um outro método abstrato, get perímetro, e eu vou criar aqui um que não vai ser abstrato, que vai ser um toString, tá? Por que nós utilizamos um toString? É para retornar uma descrição textual daquele objeto, tá? Suponha que nós queremos mostrar a descrição em modo texto mesmo do que o objeto quais são os valores que ele possui. Aí nós utilizamos aqui este método toString. Bom, a princípio eu vou deixar ele retornando nada, tá? Depois nós vamos voltar aqui e fazer a implementação adequada para ele. Ok? Então vejam que nós temos uma classe abstrata com alguns atributos, com aqui alguns métodos concretos e alguns métodos abstratos. Observe ainda que nós não conseguimos fazer uso desse construtor, porque a nossa classe é abstrata. Tudo bem? Ok. Agora, que nós temos aqui já essas duas classes mãe, né, ambas abstratas, ok? Ressalto que nós não precisaríamos ter feito dessa forma, mas eu quis fazer aqui uma herança entre classes abstratas para mostrar para vocês que também é possível, mas nós poderíamos não ter criado esta classe forma e ter pensado apenas em formas bidimensionais, tá? Nós poderíamos ter feito isso, mas
Acredito que assim o exemplo fica mais completo. Vamos agora, então, criar uma classe concreta, que possa ser instanciada, né? Como nossa classe aqui quadrado, certo? Então, essa classe terá o quadrado, ele possui um atributo lado, tá? Que vai basicamente especificar qual que é o tamanho do lado deste quadrado. O nosso círculo, né, que nós vamos trabalhar depois, ele terá um atributo raio, né, que vai especificar qual que é o raio do círculo, que é basicamente a medida, a distância entre o centro do círculo e a sua borda. Tá? Então, vamos lá. Nós teremos aqui lado, nós teremos dois construtores também. Nós teremos aqui um getArea e um getPerímetro e um toString. Certo? Vamos lá. Aqui eu vou criar uma classe quadrado. Ok? Lembrando, né? Quadrado, todos os lados terão a mesma medida, então não preciso especificar aqui atributos para as medidas de largura e altura, porque são iguais, né? E vamos lá. Aqui no caso, private, double, lado. Vou incluir get e sets para lado, certo? Não posso me esquecer aqui de estender forma bidimensional, né? O quadrado ele é bidimensional. Se fosse tridimensional seria um cubo. Ok? Vejam que ele está acusando o erro aqui. Tá? Por quê? Quando nós especificamos métodos abstratos lá em forma bidimensional, nós estamos basicamente dizendo que a classe filha terá que concretizar aquele método. Ok? Então nós estamos obrigando as classes filhas que forem concretas a implementarem estes métodos. Então aqui nós apenas especificamos que eles deverão existir, mas nós não especificamos como que eles realmente trabalham. Isso fica a cargo da classe filha. Por quê? Porque a classe filha, ela, nessa situação, né, de calcular área e calcular perímetro, isso vai depender das características da classe filha. No caso de um quadrado, como que nós calculamos o lado? Tá? Vamos aqui já aproveitar do Eclipse, adicionar métodos não implementados. Ok? Aí ele já coloca o corpo aqui do método para a gente. Ok? No caso de um quadrado, como que se calcula a área de um quadrado? Né? Basicamente, multiplicando lado por lado. Só isso. No círculo vai ser diferente a fórmula, né? Mas aqui no quadrado é essa fórmula que se utiliza. Não teria como a nossa forma bidimensional ter implementado isso. Por quê? Porque a classe filha dessa nossa classe forma bidimensional poderia ser um círculo, poderia ser um triângulo, um retângulo, né? Então, não seria viável ter fornecido a implementação para isso lá em forma bidimensional. Enfim, e o perímetro? Como que se calcula o perímetro de um quadrado? O quadrado é bem simples de calcular o perímetro, porque todos os lados são iguais. Então, se eu quero calcular o perímetro de um quadrado, o perímetro dele é a medida aqui o perímetro é a soma dos lados, né? Então, basicamente, eu vou multiplicar o lado por 4. Ok? Então, vamos lá. Diz lado vezes 4. Pronto. Então, nós fornecemos aqui a implementação para getArea e getPerímetro. Ok? O que mais nós precisamos ter? Dois construtores. Public quadrado. E um construtor, eu decidi, né, que nós vamos receber apenas a medida do lado. Certo? Então,
vai ser possível definir um quadrado passando apenas do lado. Neste caso, o que vai acontecer? Nós vamos chamar o método construtor aqui forma bidimensional sem passar nenhum parâmetro. Que aí ele vai definir aqui esse preset, né? Ele vai utilizar esse preset de definir a cor do quadrado como branco, a cor da borda como preto e a espessura como 0,1 centímetro, né? Então, como que nós chamamos este nosso construtor? Basicamente aqui chamando super, né? Então, isso já vai se encarregar de chamar o construtor que não recebe argumentos, que no caso é este daqui. E aí, essa medida do lado, nós vamos aqui fazer a atribuição. Vamos definir um outro construtor. Só que neste construtor nós vamos receber lado, nós vamos receber cor, nós vamos receber cor borda e nós vamos receber espessura borda, ok? O que nós vamos fazer? Vamos chamar aquele outro construtor da nossa classe mãe, da nossa forma bidimensional, passando cor, borda, espessura, borda, e o lado nós vamos fazer a atribuição direta, porque o atributo lado está na nossa classe quadrado aqui, né? Então vejam que a nossa classe filha conseguiu fazer uso, conseguiu reaproveitar a implementação da classe mãe para fazer a atribuição desses valores, ok? Ficou faltando aqui, para que nós concluíssemos essa nossa classe, o toString, ok? Mas antes disso, vamos fazer alguns testes. Bom, antes de tudo, vou vir aqui em programa e vamos criar então um quadrado. Quadrado, recebe new quadrado. Tá? Nós temos duas formas de criar quadrados, né? Vamos criar aqui dois quadrados para fazer testes. O quadrado menor vai receber aqui, vamos supor, lado 3, ok? Ele está acusando erro porque eu preciso fazer a importação. Pessoal, por que nós estamos sendo obrigados a fazer a importação? Porque nós temos aqui a classe programa e as demais classes em pacotes distintos. Isso me obriga a fazer a importação. E vamos criar aqui um outro quadrado, que eu vou chamar de quadrado maior, mas dessa vez vamos usar o outro construtor. Então eu vou passar aqui 5, vamos passar, sei lá, laranja, borda, vou colocar preto e espessura vamos colocar 0,3, ok? Bom, então vejam que a classe abstrata ela está sendo utilizada aqui mesmo que de forma indireta, tá? Nós não podemos fazer uma instanciação direta, né? Mas nós estamos fazendo uso aqui dos seus recursos e suas definições. Vamos apenas para teste, sysout, exibir aqui a área dos dois quadrados. Tá? Então, vamos primeiro quadrado menor ponto get área e quadrado maior ponto get área. O primeiro quadrado deverá ter uma área igual a 9, né? 3 vezes 3, 9. O segundo quadrado deverá ter uma área de 25, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Executando, vejam só, obtivemos os valores esperados. Ok, e agora
antes de prosseguirmos aqui, para simplificar essa demonstração dos valores, vamos implementar os métodos toString. Tá? Então aqui no nosso forma bidimensional, eu escrevi o corpo do método aqui, mas não fiz a implementação em si. Como que nós vamos implementar este método toString nesta classe forma bidimensional? Bom, na classe forma bidimensional, nós não temos aí medida de lado, medida de raio, nós temos apenas estes atributos e também o atributo herdado da classe forma. Vamos então exibir esses dados que a forma bidimensional sempre vai ter. Tá? Qualquer forma bidimensional vai ter esses 3 atributos. Então, eu vou criar aqui uma string descrição. Ok? Bom, nós podemos aqui já começar escrevendo cor, 2 pontos, mais this.getCor. Bom, nós podemos fazer assim, pessoal, mas talvez a forma mais interessante, né, seríamos utilizar aqui o string.format. Tá? Recomendo porque fica mais legível e mais fácil de estruturar a string. Tá? Então nós vamos colocar aqui o corpo da string, que vai ser cor. Aqui nós vamos colocar o nome da cor, então eu especifico um %s. E vou colocar um /n aqui para ele quebrar linha. Ok? E aqui, o que vai substituir esse %s? É o que eu colocar aqui primeiro, né? Então, this.getCor. Aqui abaixo, vamos prosseguir. Tá? Mais igual a string.format, de novo. Eu poderia colocar tudo em uma linha só, mas vai ficar muito extenso, então eu vou somando as strings da forma que estou fazendo. Cor da borda, de novo, %s, /n, e aqui eu vou colocar this.cor da borda. Aqui, como espessura não é uma string, mas sim um double, né, um valor numérico, aí eu vou colocar %s, %f, tá? E aqui eu posso especificar já quantos números eu quero após a vírgula, tá? Para não ficar aquele monte de zero no final, sabe? Tipo, sei lá, 0.1000000, né? Então, vou especificar que eu quero dois números após a vírgula. E aí eu coloco espessura da borda. Bom, faltou aqui um /n. E podemos retornar essa descrição. Agora, né, se eu quiser mostrar os dados destes elementos, eu posso chamar aqui, deixa eu novamente, sysout quadrado menor ponto toString e o outro quadrado maior ponto toString. Executando, tá? Isso facilita a visualização dos valores de cada objeto. Tá? Verifiquem o seguinte, nós não escrevemos o toString aqui na classe quadrado, tudo bem, mas ele herdou o toString da classe forma bidimensional, certo? Então, por mais que nós não tenhamos escrito aqui o método toString, né, ele possui o toString que foi herdado aqui de forma bidimensional. Porém, o quadrado ele tem algumas coisas a mais. Tá? Como ele tem algumas coisas a mais, eu vou especificar um toString específico para ele. Então nós vamos fazer uma sobrescrita de método.
override, tá? Public é string to string. E aí, nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui, novamente, descricão, que vai receber aqui, só para deixar bem claro que é um quadrado, eu vou escrever aqui quadrado, ok? Ponto e vírgula, né? Descricão mais igual a. Aí aqui eu vou utilizar o que nós já temos lá do nosso... O que nós já temos da classe mãe. Então isso daqui eu vou reaproveitar. Como? Chamando aqui super.toString. Então nós vamos fazer a chamada ao toString da classe mãe. Ok? Só para não ter que escrever cor da borda, espessura da borda. Aí aqui nós vamos exibir algo que é específico do quadrado, que é o lado, tá? Então o lado dois pontos, percento, no caso aqui f também, tá? Então e um barra n para ele quebrar linha. E aqui diz lado, certo? Vamos colocar também área, diz.get área e perímetro. Ok? E agora nós vamos retornar descricão com com toda a string, tá? Bom, agora vou executar o mesmo código, porém como a classe filha tem um toString especializado, né, ele vai chamar o toString da classe filha, ok? Bom, ele veio com mais informações. Então isso vai ser útil para nós, quando nós formos fazer os testes, não precisarmos ficar toda hora digitando aqui um monte de informação para saber qual é o perímetro, qual é a área, tá? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês que nós podemos fazer isso daqui de uma forma um pouco diferente, tá? Vamos lá. Nós não podemos instanciar um objeto da classe forma bidimensional. Isso já está claro. Porque forma bidimensional é abstrato. Mas nós podemos definir, né, objetos como sendo do tipo forma bidimensional. E isso vai ser bastante útil em certas situações. Ok? Então vejam só. Isso não me dá erro. Tá? Eu estou definindo que quadrado menor ele é um objeto aqui do tipo forma bidimensional. Mas ele vai receber uma instância de quadrado. Tá? O mesmo aqui com o quadrado maior. Deixa eu executar esse mesmo código. Vocês vão ver que funciona. Ok? E agora nós vamos criar também a classe círculo. Nós vamos criar a classe círculo. Então, nova classe aqui no pacote de formas, círculo, tá? Bom, nós vamos reaproveitar uma porção de coisas aqui da nossa classe quadrado. Nós vamos começar aqui com o básico, né? Private double raio. Vou gerar o get e set. Vamos especificar que círculo estende forma bidimensional. Isso me obriga a implementar aqueles métodos, tá? Vejam que quando nós definimos aqui esses métodos abstratos, né, toda a classe vai ser obrigada a fazer a implementação dela, toda a classe filha. Ok? Bom,
aqui para calcular a área de um círculo. Tá? Não sei se vocês se recordam da fórmula, tá? Mas ela é bem fácil. Basicamente, nós vamos retornar π. Tá? Então, eu poderia colocar aqui 3,14, né, vezes raio vezes raio. Né? Π vezes raio ao quadrado. É a fórmula para calcular a área de um círculo. Ou, para ser mais exato, né, nós podemos utilizar math.π. Por quê? A gente sabe que o valor de π não é exatamente 3,14. Né? É 3,14 e tem mais alguns números aí decimais. Ok? Então, eu utilizo aqui math.π, que vai retornar o valor mais correto. E para calcular o perímetro, nós vamos utilizar a fórmula do perímetro do círculo, que é 2 vezes π vezes raio. Ok? Já lembro vocês aí de algumas fórmulas matemáticas básicas. E agora, ele já para de acusar erro, né? Porém, nós precisamos implementar aqui. Eu vou até reaproveitar aqui os construtores do nosso quadrado, porque vai ficar bem parecido neste caso em específico. Tá? A diferença é que aqui eu preciso renomear o construtor. Tá? O que mais? Nós precisamos também mudar o nome disso para raio. Então não é lado, mas é raio. Ok, ok e ok. Tá? Então, agilizei um pouco aqui, reaproveitando o código do quadrado. O que mais nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos implementar um toString. Tá? Também vou reutilizar esse código aqui para resumir um pouco o nosso trabalho. Tá? Aqui no caso, círculo. Tá? Círculo vai receber também o toString da classe mãe, porém aqui nós teremos raio em vez de lado. Tá? E o resto da implementação se mantém a mesma. Ok? Bom, então vamos aqui agora tratar isso daqui como um círculo. Tá? Vocês já vão observar que uma das vantagens... Vamos colocar aqui círculo menor e círculo maior? Ou melhor, vou copiar, comentar essas duas linhas. Uma das vantagens de especificar aqui o elemento utilizando a classe mais genérica, tá? Uma classe... a classe bidimensional não é a mais genérica de todas, tá? Mas assim, uma das vantagens de utilizar a classe mais genérica é que nós vamos mudar apenas aqui o construtor, a chamada do construtor, e o código vai funcionar. Tá? Círculo. Ok. Ele está acusando erro porque eu preciso fazer a importação. Ok? Então, eu mudei apenas o construtor e também eu acabei mudando aqui o nome dos objetos, tá? Porque ficaria contraintuitivo, né? Nosso círculo se chamar quadrado, mas apenas por isso. Mas com a simples alteração do construtor, o nosso código vai permanecer funcionando, apesar de que círculo e quadrado são classes completamente distintas, ok? Porém, apenas mudando o nome, a chamada aqui do construtor, permanece funcionando o nosso código. Porém, agora, o comportamento é outro. Tá? A forma de calcular a área é outra, né? A fórmula que está calculando o perímetro está sendo outra. Enfim, os métodos chamados, por mais que eles tenham a mesma assinatura, o mesmo nome, né, são outros métodos. Ok?
Então, vejam que nós poderíamos ter especificado aqui que era, inicialmente, né, que era um quadrado. Porém, aí, se eu quisesse mudar o meu código, em vez de colocar aqui um quadrado e colocar um círculo, eu teria que mudar basicamente o comando inteiro, né? Aqui, nós podemos apenas mudar ali a chamada do construtor. Isso seria útil também, só para exemplo, tá? Eu poderia ter uma lista de formas bidimensionais, que não teria problema nenhum. Por mais que dentro dessa lista nós fôssemos ter círculos, triângulos, quadrados, tá? Isso seria possível, todos eles sendo tratados como formas bidimensionais. Só que aí é importante prestar atenção no seguinte, vejam só, como esse nosso círculo menor e círculo maior eles são do tipo forma bidimensional, nós podemos chamar o que aqui? Vejam só, círculo menor, ou círculo menor, ponto. Vejam que o Eclipse já nos oferece aqui get área, get cor da borda, get perímetro, tá? Mas cadê aqui, por exemplo, o get raio? Nós não temos o get raio aqui. Por quê? Porque como o nosso círculo menor ele é compreendido como sendo da forma do tipo forma bidimensional, nós podemos entender que a interface dele, né, a interface de comunicação dele, o meio pelo qual nós vamos estar manipulando este objeto, vai ser de acordo com o que está especificado aqui, ok? Então, a interface, os métodos que eu terei acesso, serão aqueles que estão especificados em forma bidimensional. Os métodos que são específicos aqui de círculo, tá? Ou se eu fosse chamar isso daqui de quadrado, por exemplo, como vocês sabem, eu posso fazer isso, tá? Os métodos que são específicos dessas subclasses, eles não estão disponíveis aqui para mim, porque círculo menor é do tipo forma bidimensional, ok? Eles existem, eles estão aqui dentro, mas eu não tenho esse acesso, a partir do momento que eu trato eles desta forma. Vejam que o meu círculo menor aqui, se eu mudar de volta para círculo, aí eu tenho a opção de chamar círculo menor.getRaio, ok? Bom, voltando ao código. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é que, né, como eu disse, da forma que nós estamos trabalhando aqui, nós temos acesso apenas ao que está definido aqui mais nessa classe, tá? O acesso que nós podemos fazer diretamente através da chamada de métodos, tá? Por que eu tenho a opção de chamar aqui círculo.get, de novo, círculo menor, .get área, tá? Por que nós podemos fazer isso? Porque esse método getArea está aqui definido. Por mais que ele não tenha corpo, não tenha implementação, tá? O nosso compilador aqui, ele sabe que qualquer objeto que seja dessa classe, tá? Que seja deste tipo, ele vai ter uma implementação para este método, porque nossa classe abstrata aqui definiu que uma subclasse deb é obrigada a implementar getArea. Tudo bem? Então, qualquer concretização de uma classe filha de forma bidimensional terá a implementação deste método, portanto, eu posso acessar ele aqui. Agora, o getRaio, que é específico de círculo, eu não consigo. O getLado, também não. Como que eu poderia chamar este método aqui? Fazendo o processo de cast, tá? Então, eu faço uma espécie de conversão aqui. Então, esse nosso círculo menor, que é do tipo forma bidimensional, eu vou converter ele aqui para círculo, e aí eu consigo chamar getRaio. Certo?
Então, basicamente, eu estou convertendo o círculo menor para a classe círculo para que eu possa chamar getChild. Então, nós não perdemos de vez o acesso, né, mas a interface desse objeto vai ser a interface que está definida aqui na classe mais abstrata. Isso é bastante importante, porque qualquer programador que tem acesso a essa sua classe, forma bidimensional, quando ele for fazer o uso das subclasses, ele não vai ficar entrando e querendo saber e fazendo if para verificar qual classe que tem qual método. Ele vai utilizar o que está definido aqui na classe mais abstrata. Tudo bem? Bom, na situação geral, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vejam que nós fizemos a implementação do que está neste diagrama. Nós conseguimos tirar proveito da herança. Tá? Então vejam que é uma situação onde nós não queríamos que fosse possível concretizar forma. Nós não queríamos que fosse possível concretizar aqui a classe forma bidimensional, porque ela ainda é muito abstrata. Tá? Mas ainda assim nós queríamos ter os benefícios da herança. Nós não queremos deixar de utilizar os benefícios da herança só porque uma classe forma bidimensional não seria, por si só, ela não seria útil, né? Ela não teria por que concretizar essa classe. Então, nós conseguimos fazer uso dos benefícios da herança e, ao mesmo tempo, nós conseguimos evitar que uma classe tão abstrata como forma bidimensional e como forma, né, fossem instanciáveis. Ok? Então, vamos aqui para finalizar, né, algumas perguntas. Métodos estáticos podem ser abstratos? Tá? Não. Eu não sei se vocês se recordam o que é método estático, mas o método estático ele é um método que está ligado à classe e não às suas instâncias. Tá? Então, é um método que está ligado diretamente à classe. Ele não pode ser abstrato. Tá? Construtores podem ser abstratos? Não. Construtores não podem ser abstratos. Tá? Antes de dar as respostas, né, vamos lá, vou deixar vocês pensarem um pouco. Classes abstratas podem ter construtores? Métodos abstratos podem ser privados? Uma classe abstrata pode estender uma classe normal? Posso ter uma classe abstrata sem nenhum método abstrato? Pausem o vídeo e pensem um pouco sobre essas perguntas. Bom, essas duas eu já havia respondido, as duas primeiras, né? Mas construtores podem ser abstratos? Não faz sentido ter um construtor abstrato, né? A classe filha, ela sempre vai ter um construtor, a gente sabe disso. Toda classe tem construtor, por mais que seja um construtor vazio, um construtor que não receba nenhuma informação. Então, não precisa especificar um construtor abstrato, porque toda classe, sem exceção, ela possui pelo menos um construtor. Classes abstratas podem ter construtores? Sim, nós vimos isso, né? A nossa forma bidimensional é uma classe abstrata e nós definimos um construtor. Este construtor vai ser útil lá na classe filha, ok? Métodos abstratos podem ser privados? Não. Não faria sentido o método abstrato ser privado, porque a ideia do método abstrato é justamente deixar claro que as classes filhas vão ter que fazer a implementação dos mesmos. Se o método for privado, ele não vai nem poder ser visto pelas classes filhas. Como que a classe filha vai saber que precisa implementar aquele método se ele nem pode ser visto? Ok? Então, a ideia do método abstrato é especificar uma interface. Tá? É especificar um método que deverá estar disponível nas classes filhas. Disponível publicamente. Uma classe abstrata pode estender uma classe normal? Sim. Nós não vimos isso no nosso exemplo, mas nós podemos ter uma classe abstrata que está estendendo de uma classe concreta. Ok? É uma situação bastante específica, mas é possível. Posso ter uma classe abstrata sem nenhum método abstrato? Posso. Tá? Nós vimos que para definirmos um método abstrato, a classe precisa ser abstrata. Mas
não necessariamente uma classe abstrata terá que ter algum método abstrato. A nossa classe forma, por exemplo, que é aquela que estava mais lá no topo da hierarquia, ela não tinha nenhum método abstrato, ok? Apesar de ela ser abstrata. Né? Para quem não lembra do que é método, do que é atributo estático, eu sugiro uma pesquisada, tá? Sugiro estudar um pouco, mas métodos e atributos estáticos são membros que não estão ligados a uma instância da classe, mas sim à própria classe em si. Tá? Últimas perguntinhas aqui, tá? Pausem e pensem. Bom, posso usar uma classe abstrata para declarar um objeto? Nós vimos no nosso exemplo que sim. Tá? Nós podemos declarar um objeto utilizando lá o nome da classe abstrata. Tá? Agora, posso gerar uma instância de uma classe abstrata? Aí não. Né? Foi exatamente o que nós vimos aqui neste nosso exemplo. Eu uso a classe abstrata para declarar o objeto, mas eu preciso usar uma classe concreta para fazer a instanciação. Bom, pessoal, então sobre classe abstrata é isso. Aí na próxima aula nós veremos o conceito de interface e qualquer dúvida eu peço que vocês perguntem. Tá? Pode ser no Moodle, no grupo, pode ser aqui nos comentários do vídeo. Fiquem à vontade.